Pessoal, opa, a Juliana já entrou. Vamos ver se a Juliana aceita o convite. Olá, Oi, tudo bem? Juliana! Boa Boa noite! noite. Será que é melhor eu pôr meu fone? Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Então tá. Tá Se ótimo, não que tiver, você ficar me mais fala. confortável para você. Tá ótimo. Então, quer dizer que está estreando hoje nas lives, Juliana? É, Eba, consegui! não consegui te Não, falar não, né? não tem jeito. Essa história de ansiedade, mesmo para mim não tem jeito, porque aqui a gente dá um jeito de É, resolver, né? né? Verdade. Eu falo que eu já chamei várias pessoas aqui para fazer lives pela primeira vez e foi super tranquilo. Você vai ver que é um bate-papo mesmo, né? E aliás, um bate-papo que a gente tem tanta coisa para falar, né? Uhum, Que a psiquiatria e a verdade. endocrinologia, elas realmente têm muitos assuntos em comuns. É Eu consigo verdade. pensar em alguns vários, tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, a questão da obesidade, o diabetes, né, que vem muito associado aí tanto à depressão quanto à dor, né? Também tem a questões algumas medicações da psiquiatria pode dar a hiperprolactinemia, né, que muitas vezes a gente tem que pedir Perfeito. socorro para vocês, né? E Uhum. também a nossa aventura aí na medicina do estilo de vida, né, Juliana? É verdade. E me fala um pouquinho aí no seu consultório, no dia a dia, o que que você vê de mais em comum, né, que tem entre pacientes meus, seus? Quando a gente pensa aí, né, nessa relação, eu acho que se a gente for pensar, todas as disfunções de todas as glândulas, em algum momento elas podem apresentar algum sinal ou sintoma que vai se cruzar com um sinal ou sintoma de uma doença psiquiátrica, né? Então, a gente Uhum, pensando aí, doenças da tireoide, disfunções de ovário, né, produção de testosterona nos homens, tudo isso está associado com quadros aí de depressão, a própria obesidade, né, que a gente vê. Então, assim, a maioria dos pacientes que tem alguma alteração na função hormonal acaba, sim, afetando a saúde mental dessas pessoas de certa forma. Eles vão apresentar sempre algum sintoma muito linkado, né? E aí, o que é importante é a gente diferenciar se esse sintoma ele é só único e exclusivamente da doença endócrina ou se tem alguma uhum. doença psiquiátrica e subjacente, né? Porque algumas doenças elas estão associadas, né? Os problemas de Uhum, tireoide, tem essa associação com depressão. uhum. Quando que a gente da psiquiatria deve encaminhar para vocês da endocrinologia um paciente, por exemplo, com problemas na tireoide? Isso eu recebo com muita frequência, né? Pacientes que já vinham fazendo um tratamento, por exemplo, para depressão e eles não observam uma melhora. E aí o psiquiatra resolve avaliar novamente. Esse paciente até já foi reavaliado previamente, mas faz uma nova reavaliação da função tiroidiana. Muitas vezes a gente detecta aí um hipotiroidismo, né? Algumas vezes Uhum, até um hipotiroidismo subclínico, que aí uhum, é a grande questão, né, de você exercer a medicina com arte, para você saber o quanto que talvez você fazer uma reposição sim nesses pacientes, o quanto disso pode ter uma melhora no quadro dele de depressão, né, no tratamento de depressão. E a gente até uhum, saiu um estudo há um tempinho aí atrás, não, acho que foi em 2018, mostrando também que os pacientes que a gente acompanha, que têm hipotiroidismo, né, que vieram por hipotiroidismo, na evolução deles, né, em torno aí de 50% eles vão apresentar sintomas também depressivos, e que a gente tem que saber encaminhar para um psiquiatra avaliar também, né, junto com a gente. com E a tireoide, certeza. assim, é uma glândulazinha que está sempre associada com a psiquiatria. O hipertiroidismo também tem sintomas, né, associados. Uhum. Eu costumo dizer para os pacientes que a tireoide é o motorzinho do nosso corpo, Sem né? dúvida. Se ele não está funcionando pouco, se ele está funcionando muito, todo o sistema vai estar bagunçado junto, né? E por Verdade. isso esse cuidado, essa cautela de estar sendo sempre avaliado, né? Na psiquiatria é um dos exames padrões que a gente tem de pedir início de tratamento, se não passou por um endócrino antes, né? A avaliação da função tireoidiana por N motivos, né? Porque o hipotireoidismo pode
ser o causador dos sintomas depressivos ou pode estar potencializando os sintomas depressivos que não melhoram com antidepressivo, né? Ou também a agitação. Já peguei pacientes com crise de pânico extremamente acelerado e quando eu fui pedir os exames tiroidianos, estava com hipertiroidismo bem exacerbado. E aí, quando encaminhei para o endócrino, né, o endócrino tratou, voltou ao estado basal e nem precisou de intervenção da psiquiatria em si. Era uma questão mesmo... hormonal, né? Hormonal. E eu percebo muito isso em alguns tratamentos de emagrecer com algumas pessoas, né? Você fala nos sintomas mais de depressão também? Nos dois. Tem alguns que utilizam hormônios tireoidianos para aumentar o emagrecimento e a pessoa chega totalmente descompensada aqui no consultório. Isso é um problema sério mesmo, né? Então, na verdade, são pessoas, e isso a gente tem combatido diariamente, realmente, que usam fórmulas com esse desejo de querer emagrecer rapidamente. E muitas dessas fórmulas, além dos hormônios tireoidianos, têm anfetaminas, né? Então, e assim, a repercussão, além de comprometimento, né, desse quadro aí mental, alguns pacientes desenvolvem síndrome do pânico, podem ter arritmias, né? Então, assim, a complexidade e a gravidade é muito grande mesmo, né? Então... Tem tido um boom nessa questão de remédios mirabolantes para emagrecer, né? Ou seja com hormônios tireoidianos, ou seja com medicações da psiquiatria, que é o Venvance, que a gente utiliza para alguns casos de compulsão alimentar, mas vejo alguns médicos utilizando assim a rodo e gera essas crises, né, de ansiedade, né? Ou testosterona também para melhorar essa performance aí. Então tem um misto que as pessoas muitas vezes esquecem de que o tratamento ele é multidisciplinar, né? Não é uma fórmula mirabolante que vai resolver o problema, né, Juliana? Eu acho que, na verdade, quando a gente está falando de perda de peso, de obesidade, eu acho que a grande confusão que existe para as pessoas é que o que é saúde, né? Então, saúde não é estar magro, saúde não é única e exclusivamente perder peso, né? É você mudar uma série de fatores, né? Série de comportamentos, alimentação, né? Como a gente falou aí, o estilo de vida, o sono, como lidar com o estresse, enfim. E as medicações, elas entram como um suporte, né? As medicações, elas não emagrecem, elas são um suporte para o processo de perda de peso, naquelas pessoas que precisam perder peso. A grande confusão que se faz também é que as pessoas veem alguém que usou um remédio, uma vizinha, um amigo, um parente. Geralmente são medicações que são compradas pela internet, por sites, e querem fazer uso sem saber o que tem ali dentro. Eles nem sabem, né, qual é o princípio ativo, se tem alguma coisa que pode ser tóxica para o seu corpo. Então, realmente é bem complicado. Então, tratar a obesidade requer que ela seja vista com seriedade, né? É como uma doença, sim, mas existe um respeito, todo um cuidado, né? Eu, particularmente, não prescrevo Venvance, não tenho experiência. Quando eu vejo que o paciente tem um quadro de compulsão mais importante, que eu acho que ele pode se beneficiar da medicação, sempre encaminho e peço a opinião ao psiquiatra. Muitas vezes, eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar, que eu vejo muito no consultório, Mônica, são pacientes com diagnóstico de depressão, que estão acompanhando com o psiquiatra, e quando o psiquiatra prescreve a medicação, eles vão até o endócrino para perguntar se vão engordar com aquela medicação. Que se vão engordar, eles não querem utilizar. Acontece então, muito. E por isso que eu acho que é legal essa interação, porque a gente tem que falar a mesma linguagem, né? Acho que o psiquiatra pode dizer, olha, esse tratamento é uma melhor opção para você nesse momento, pode ter um ganho de peso, nutricionista, endocrinologista, uma equipe multidisciplinar, né? Eu vejo isso com muita frequência, pacientes que negam o uso mesmo da medicação para o tratamento da depressão com medo de ganho de peso. E aí vem a questão, né, de que a depressão por si só, ela já é considerada uma doença inflamatória, vai ter um boom de cortisol e o cortisol vai também favorecer esse processo aí de ganho de peso, né? Se não for devidamente tratado, né, Juliana? E a pessoa também com depressão, ela não se cuida, né? Ela não tem motivação para realizar uma atividade física, para se organizar, para fazer uma comida mais saudável para ela. Então, tudo isso contribui realmente, né? Para essa questão do ganho de peso.
Então, é uma coisa que eu acho que depende muito da forma com que a gente fala, né? Com o paciente, com que a gente explica essas condições. Mas, realmente, tratar a obesidade, ela é um grande desafio hoje em dia, né? Porque a gente lida com extremos aí, né? Uhum. Hoje, quando chega um paciente para você, né, com essa queixa de ter tido ganho de peso nos últimos anos, como é que é mais ou menos a sua abordagem com esse paciente? Primeira coisa é saber qual foi a história de vida dele em relação ao peso, né? Quais são os fatores que deflagraram esse ganho de peso, né? A gente sabe que são vários fatores, não é só questão de alimentação, do exercício físico, uso de medicações ao longo da vida, a questão do sono, o gerenciamento dele em relação ao estresse. Então, tudo isso acaba influenciando, né, na regulação da nossa gordura corporal. Então, e aí eles até assustam um pouco quando você faz muitos questionamentos acerca disso, porque as pessoas têm a ideia de que é só fechar a boca e fazer exercício, né? Que vai gerar mais culpa na pessoa, né? Tipo, eu não consigo, eu não tenho energia, né? A depressão acaba tendo uma busca mais exacerbada por algo que deu Prazer, né? um prazer imediato, que é a comida, e vai virando esse ciclo vicioso. E quanto mais restrição, mais compulsão, né? E é importante isso que tem acontecido nos últimos dias em relação ao tratar a obesidade como realmente um adoecimento que precisa ser visto com outros olhos, né, Juliana? Não só preguiça ou falta de vergonha na cara ou porque a pessoa não quer, né? É muito complexo, né? Porque a pessoa também que tem uma obesidade, ela vem sofrendo aí um preconceito, um julgamento de toda uma sociedade no que diz respeito ao que você falou aí agora, né? De ser preguiçosa, desleixada, só não emagrece porque não quer. E isso vem de familiares, vem de amigos e vem até de médicos, né? Às vezes elas vão procurar essa ajuda e elas não são vistas, elas recebem só um bilhetinho, vai fazer exercício, né? E comer menos. Então, assim, e isso eu vejo muito no consultório. Tem muitos pacientes aqui e que eles não estão muito acostumados a conversar, né? Quando se refere à obesidade. Eles falam, eu preciso de um remédio, já fiz um tratamento antes, eu quero um remédio. Eles não têm esse entendimento de como é que funciona essa regulação da gordura corporal, né? Então, eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, é a nossa obrigação, né? Realmente dar essa informação a eles. Então, essa questão do preconceito, do julgamento, muitos deixam de se tratar por isso. Isso acaba levando a um quadro de depressão também, de ansiedade. Alguns pacientes acabam deixando de voltar ao consultório com medo do médico brigar, né? Só quer voltar no consultório quando eu tiver perdido X quilos, né? Porque senão eu vou lá e ele vai brigar, sendo que é justamente o contrário, deveria retornar ao consultório para ver quais têm sido as dificuldades, né? Quais têm sido os arranjos que podem ser trabalhados, quais têm sido as motivações e os prejuízos, né? Todo um contexto, porque o tratamento, cada vez mais, ele tem que ser conjunto, né? Foi essa época que o médico mandava e o paciente obedecia. Exatamente, perfeito. E aí a gente enfrenta um pouquinho de dificuldade, porque nisso tem que ser individualizado esse tratamento. E eu preciso que o paciente se conheça. Então, muitas vezes a gente encaminha o paciente para uma psicoterapia, né? E muitos deles questionam justamente isso. Mas a senhora acha que eu estou com algum problema psicológico? Não, eu quero que você vá até lá para você se conhecer, para saber por que esses comportamentos em relação à comida, né? Alguns comportamentos em relação ao próprio estilo de vida, para ele poder conseguir modificar esses comportamentos. Então, a gente enfrenta, assim, são várias as barreiras, mas eu acho que nos últimos 2, 3 anos, tem se discutido muito isso, né? E a campanha mundial do ano passado, desse ano, é justamente falar sobre os estigmas que envolvem a obesidade, que ela realmente, sim, é uma doença. Eu tenho uma doença autoimune do couro cabeludo, eu uso remédio todos os dias. A minha doença, ela não aparece, mas a obesidade, ela é uma doença que aparece, né? Então, é mais difícil mesmo para essa pessoa enfrentar uma doença em que se ela não pode dizer se ela tem ou não, ela já leva com ela. Só que as pessoas têm que entender que elas não são obesas, elas têm obesidade, elas são muito mais que isso, né? Elas vão muito além disso.
Então, eu acho que com isso elas... E acho que a psicoterapia ajuda nesse sentido, né? Delas encontrarem valores que as motivem a seguir um tratamento. E não ir atrás desses desejos mágicos, né? De emagrecer, que por isso na procura dessas fórmulas, né? Com certeza. Eu costumo muito até usar uma falazinha com meus pacientes em relação ao tratamento na psiquiatria, né? Eu falo que o tratamento da psiquiatria, ele não é só a medicação, é um conjunto. É a medicação, como se fosse uma boia para tirar do fundo do poço, né? A psicoterapia, para a gente aprender a gerenciar melhor o estresse, aprender a lidar melhor com as chateações, os problemas do dia a dia, que eles não vão deixar de existir, né? Não são os problemas em si que é o grande X da questão, mas a forma como a gente reage a esses problemas. E a psicoterapia, ela vem para te ensinar a lidar de uma forma muito mais tranquila, muito mais assertiva com isso, né? E a mudança de estilo de vida. E aí eu costumo até brincar que o tratamento é como se fosse um tratamento para emagrecer. Não adianta só tomar remédio e não fazer a sua parte de autoconhecimento, de tentar se engajar em alguma atividade prazerosa, melhorar a sua relação com a comida, né? Parar o remédio e, como a gente sempre já escutou falar, né? Volta tudo em dobro, né? Então eu gosto muito de fazer esse paralelo, que casa bem, né? Essa situação. Porque a gente está lidando com doença crônica, né? Se a gente for, eu não sei qual a sua experiência em consultório, em termos também de depressão no paciente diabético, né? Porque a gente vê também com muita frequência, né? A fisiopatologia ainda não é muito bem definida, mas a gente sabe que aquele paciente diabético com controle glicêmico inadequado aumenta muito as chances, né, dele ter uma depressão, uma piora do quadro depressivo. E por outro lado, um paciente que não está se cuidando, que tem, né, uma depressão e não se cuida e é diabético, piora muito o quadro do diabetes, porque ele deixa realmente de tomar as medicações, de fazer o seu controle, de seguir a dieta. Então, a gente está falando muito, Mônica, também de doenças crônicas, né? Então, é uma pessoa que tem que viver durante uma grande parte da vida dela com algumas doenças, com o uso de algumas medicações, com algumas restrições, sim. E eu acho que isso drena muito a energia e a motivação dessas pessoas. Então, eu acho que é isso que você falou, né? A gente deixar de ser um pouquinho diretivo e ser mais ali no mesmo nível do paciente, né? Ter o entendimento, acho que facilita muito, né? Motivá-los. Facilita até o nosso trabalho em relação a eles, né? Sem dúvida. Da gente entender o contexto geral, né? A história de vida, a relação que foi com essa alimentação, o que aconteceu para ter tido um marco X, porque geralmente os pacientes eles conseguem delimitar quando tem um ganho de peso importante, assim, nos últimos anos, eles conseguem delimitar mais ou menos o que aconteceu. Né? Então fala assim, foi depois de, aqui no consultório principalmente, né? Que é onde eu lido muito com essa parte da saúde mental, os pacientes eles conseguem falar, depois da perda de alguém importante, foi quando eu comecei a engordar, ou foi depois de um divórcio, ou mudar de um emprego, gestação, né? Então é importante entender todo esse contexto para poder ajudar essa pessoa, né, nos detalhes e na unidade dessa pessoa, né? E não rotular como, não, é isso que você vai tomar, e é isso que vai acontecer, é isso que vai melhorar. E o que as pessoas precisam entender, e aí todos eles, né? Mesmo as pessoas que lidam com diabetes e as pessoas que têm, né, que lidam com obesidade, é que a equipe é multiprofissional, mas o tratamento ele é individualizado. Ele é centrado naquela pessoa. Então, até as opções de medicamentos que a gente vai utilizar, elas são voltadas para aquela pessoa. Então, isso é muito importante por conta das condições pré-existentes, né? Algumas pessoas podem usar alguns medicamentos, outros não, que têm os efeitos colaterais. Eu acho que tem avançado muito essa questão do tratamento. Então, a gente vê, por exemplo, a liraglutida, que é uma opção que a gente pode utilizar em pacientes que têm doenças psiquiátricas e que às vezes tinham limitações das medicações hoje disponíveis, né, até então, para o tratamento da obesidade, porque iriam interferir no tratamento da doença psiquiátrica, né? Então, eu acho que tem avançado muito nesse sentido. Com certeza. Uma coisa que você pontuou aí em relação a essas medicações, que antigamente o que se tinha mesmo para... que era o boom são as anfetaminas foram
proscritas, né, Proscritas. do nosso dia a dia. Aí veio a sibutramina, ela, a princípio, ela era considerada um antidepressivo, e aí Verdade. choca com os outros antidepressivos, então não pode ser misturado, né? Então a gente tem algum. E aí veio a liraglutida, que realmente veio para somar bastante nesse processo, né? E que eu tenho visto na prática dos meus pacientes uma grande. Uma resposta boa. Bem bacana, sim, bem bacana. E por isso que é importante essa interação, né? Porque eu acho que por muito tempo, às vezes, os médicos eles não tinham o hábito de conversar e o paciente ficava no meio do caminho entre o endocrinologista e o psiquiatra, né? Então, eu acho que é extremamente importante que a gente não deixe o paciente como um garoto de recado, mas que se eu tenho um paciente com você, eu entro em contato, digo as minhas opções, por exemplo, para um tratamento da obesidade, e você, o porquê do seu tratamento, por exemplo, para depressão, e a gente conversar para chegar a um denominador comum, né? Então eu vejo às vezes os pacientes um pouco perdidos, eles chegam, mas será que eu posso usar isso? Será que eu posso usar aquilo, né? E aí eu pergunto, quem é o seu psiquiatra? Eu quero conversar, vamos discutir, porque eles veem muitas coisas na internet, e eu acho que a gente precisa trazer o paciente mais pra gente. Eu acho que se a gente trouxer ele mais próximo da gente, se ele sentir que a gente está caminhando ao lado, não acima deles, eu acho que facilita muito que eles não sejam pegos por essas armadilhas desses remédios mágicos, emagrecedores mágicos, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? É você fazer com que o paciente entenda isso também, né? Que você possa passar, na verdade, isso para ele. Com certeza. Eu acho que, eu não sei para sua experiência nas mulheres, por exemplo, na menopausa, que também é uma outra condição da endocrinologia, que eu vejo cada vez mais com sintomas depressivos, muitas mulheres. Muitos, né? muitos. A gente fala que a mulher, por si só, já tem um índice, assim, 2 vezes maior de transtornos psiquiátricos nos homens, e vem muito pela essa questão hormonal, né? Então, o ciclo da mulher, ela é muito marcada por altos e baixos, não é nem pelo hormônio estar baixo ou estar alto, mas por essas É a quedas montanha bruscas. russa. Isso. Então, é muito comum. Eu falo que 70% dos meus pacientes são mulheres, né? E muitas vezes essa questão das mulheres na menopausa, né, pré-menopausa, elas são pegas de surpresa muitas vezes, né? Do nada começa os calorões, começa a mudança cognitiva, começa um estresse que elas não sabem de onde vem, um ganho de peso às vezes, né? E é um momento muito, muito único, assim, que precisa também dessa união, né, das especialidades no seu tratamento. Porque muitas mulheres, elas deixam até de serem tratadas na menopausa também, por uma falta de cuidado também do médico, né? Então, é muito comum mulheres não terem contraindicações, ou porque elas têm um medo pelo esse estigma que se criou também da reposição hormonal feminina, né? Da terapia hormonal feminina da mulher, e muitas deixam de se tratar, e a qualidade de vida fica muito ruim. E que eu não sei se você observa isso nas mulheres que de repente têm até contraindicação, só o tratamento psiquiátrico ele não é também suficiente para que essa mulher melhore a sua qualidade de vida. É onde entra a medicina do estilo de vida, né? Da gente poder. É um combo, é um todo, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa que você pontuou aí no começo da nossa live sobre esse medo dos pacientes, né, de tomar as medicações psiquiátricas e engordarem, né? Eu costumo brincar com os pacientes e falar assim, que não leem bula. Quem lê bula, quem faz bula não é médico, é advogado para livrar a indústria de qualquer processo que venha a surgir. E que a experiência com a medicação, ela também é única. Né? Por mais que algumas classes podem gerar mais ganho de peso, não quer dizer que todas as pessoas vão ter ganho de peso com essa medicação. Né? Cada vez mais na psiquiatria tem surgido uma medicina mais individualizada na questão até da genética, né? De como metaboliza o remédio, como não metaboliza, como isso é aceito no corpo da pessoa, né? Então, mais do que nunca é importante essa troca, né? Ao invés de rotular, né, uma medicação como, não, essa medicação é terrível, você vai ganhar muito peso, você não pode tomar. Mas às vezes já passou por tantas outras medicações e essa é a única medicação que realmente fez grande diferença na vida da pessoa.
E aí, a nossa sintonia precisa entrar em conjunto agora de como a gente pode mediar, né? Manter o antidepressivo e melhorar um pouco essa questão do peso, né? E é sempre possível, né? Então, tem inúmeras estratégias de alimentação, como a gente acabou de dizer agora, se for alguma medicação que, eventualmente, o paciente nota um aumento do apetite, que é o que acontece às vezes, né? Tem a liraglutida, que nos ajuda como uma medicação que vai dar saciedade a essa pessoa. Estratégias alimentares, né? Na orientação de consumir uma quantidade maior de proteínas. Então, quer dizer, existe um caminho, né? Então, é o que eu digo aos pacientes. Também não adianta manter um peso bom ou ser magro com depressão. A depressão, ela é também uma doença. Então, seria interessante tratar, né, a depressão e, como você disse, não é garantia de que vai ter ganho de peso. Talvez precise ter um cuidado maior, né? Um olhar mais cuidadoso para as escolhas alimentares, para a sua rotina, né? E até porque a depressão não tratada, não devidamente tratada, pode aumentar em muito os índices de obesidade, Sim, pode aumentar sim, em muito os índices. É um fator de risco para diabetes, existem meta-análises mostrando, né, que exatamente. depressão é um fator de risco importante para diabetes tipo 2, né? A questão, às vezes, também de piorar essa questão da tireoide também, né? Às vezes pela não adesão ao tratamento medicamentoso, né? Que a gente percebe que o paciente deprimido, o paciente ansioso, muitas vezes ele acaba negligenciando um pouco o seu tratamento e isso vai ter uma repercussão global no corpo dessa pessoa, né? Então, é todo um contexto, né? E que precisa ser devidamente averiguado e tratado em conjunto para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? E em Exatamente. relação à qualidade de vida, o que você normalmente pontua para os seus pacientes de mudança de hábitos para melhorar tanto essa questão de saúde geral, quanto de peso, quanto de qualidade mesmo de vida? Eu acho que muitas pessoas, elas têm vários pontos em que elas precisam modificar. Então, eu sempre costumo perguntar por onde ela está preparada a começar, né? O que é mais fácil Ah, para ela, né? Nesse sentido, onde ela quer começar, o que está mais incomodando. E aí a gente vai construindo, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que é uma base. E essa base, ela é o estilo de vida, né? Essa base para o cuidado, para se olhar, para o seu autocuidado. E aí eu não consigo muito ver essa construção sem ela passar pelo autoconhecimento, né? Que é justamente isso. Quem você quer ser? Né? Eu quero ser uma pessoa magra. Tá, mas por quê? Né? O que, que isso vai te trazer? E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então é muito interessante quando vê esse processo, quando elas começam realmente a se cuidar, quando elas aceitam uma psicoterapia, né? Ou uma outra forma de cuidado realmente para a saúde mental, ver como elas começam realmente a aderir mais ao tratamento, a entenderem mais, né? Sobre esse cuidado. Então, geralmente eu vou fazendo por pequenas partes, né, à medida do que as pessoas sentem que estão preparadas. Porque a gente também tem que lembrar, né, Mônica, que não é fácil a gente cuidar da saúde nesse mundo moderno que a gente vive, né? Então, é um com ambiente certeza. obesogênico, nós estamos expostos a alimentos que não são saudáveis, a questão da própria luminosidade, né? A gente não sabe muito bem discernir mais o que é dia, o que é noite, então a qualidade do nosso sono ficou ruim, né? Um estresse Uhum. crônico. Então, tudo isso contribui realmente para dificultar esse cuidado à saúde. Então, por isso a gente tem que ficar muito alerta a isso, né? Então, eu acho que a demanda para as pessoas realizarem essas mudanças comportamentais, elas têm que serem divididas de acordo com o que é viável para aquele momento, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que estão no processo de emagrecimento. Antes da pandemia, a velocidade era maior, mas as condições eram totalmente diferentes. Então, alguns Uhum. voltam hoje no consultório assustados. Ai, doutora, eu não estou ganhando, não estou perdendo tanto peso quanto eu estava antes, eu não vou conseguir. Mas a situação é diferente, então a gente tem que se adaptar. Então, acho que é isso, é ir vivendo um dia de cada vez e o enfrentamento de dificuldades por vez, né? E uma É coisa algo. puxa a outra, né? Quem come bem começa a querer fazer exercício, aí vê que dorme melhor e melhorou o humor. Então, às vezes, mexendo em dois comportamentos, você já nota
que a pessoa já consegue ter uma melhora global da sua saúde, né? É uma coisa que você pontuou aí em relação à pandemia, as pessoas vêm às vezes com essa queixa de que eu voltei a engordar, ou não estou emagrecendo, eu não vou dar conta, né? Na psiquiatria vem muito isso só porque no sentido de voltei a ficar triste, será que eu estou tendo recaída? Eu falo, não é que o remédio ficou fraco, não é que você está mais adoecido, os problemas é que cresceram bastante. Né? Então, os problemas cresceram numa proporção realmente que a gente não imaginava. Então, é normal a gente ter que fazer esse ajuste. Não porque você é fraco ou porque o remédio ficou fraco. É porque a situação, ela demanda uma atenção realmente diferente, né? E é também o que eu percebo muito também nessa questão do ganho de peso, né? Muitas pessoas se descabelando porque ganharam peso aí na quarentena, né? E provavelmente essa queixa vem aí para você também, né? Do que eu vou fazer da vida, né? E aí, qual que tem sido a sua conduta em relação a esses pacientes que vêm com esse aumento de peso diante dessa pandemia? A gente faz os reajustes das estratégias, né? Porque agora tudo mudou. Tem mulheres que elas trabalham aí, pacientes mulheres que elas são mães, elas são donas de casa, elas são agora professoras, né? Com esse homeschooling aí. Elas estão trabalhando, às vezes, num estilo e numa frequência, né, de trabalho muito mais intensa do que antes. Então, eu peço para que elas sejam gentis com elas mesmas, né? Ótimo. E vão entender que, às vezes, esse é um momento que talvez a perda de peso não seja o mais importante. Talvez, se elas mantiverem, está bom. A gente tem que manter a nossa saúde emocional nesse momento antes de qualquer outra coisa, né? Então, talvez perder peso agora, que é algo que realmente é difícil, pode acentuar ainda mais essa questão emocional, o estresse. É um estresse a mais que ela está colocando ali. Então, para muitas, eu peço que mantenham um peso, porque muitas vêm achando que eu vou ficar triste, né? Eu falo, então, para eu ficar feliz, mantenha o seu peso. E procure vê-las com intervalo de tempo menor. Eu acho que esse suporte, ele é importante, né? Esse reforço positivo, que as pessoas recebam esse reforço positivo, ele é importante. Então, essa questão do peso na pandemia, a obesidade na pandemia tomou uma dimensão muito grande, né, Mônica? Começou a falar, né, que os pacientes mais graves, que têm chance de ter uma gravidade maior da Covid-19, né, são os pacientes obesos. E aí começou... E a gente ouve de tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o que dizer e como dizer para que a gente, de fato, faça com que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença crônica, sim, como qualquer outra, mas que tem tratamento, sem julgamento. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque as pessoas que enfrentam a obesidade, elas já vêm muito feridas, né? Ao longo da sua vida. Às vezes são pessoas que enfrentam a obesidade desde a infância. Então, é algo que para elas é muito sofrido, elas já ouviram muita coisa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas pessoas, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que a perda de peso na quarentena, ela depende de quem eu estou vendo, de quem é esta paciente. Geralmente são as mulheres que estão tendo mais dificuldade neste momento, pelo menos na minha experiência de consultório. E o que eu tenho pedido a elas, sejam gentis com vocês. Vamos manter a saúde mental. E ser gentil significa escolher uma alimentação saudável sem se preocupar com o peso. Só de não ficar pedindo, né, junk food ou fazendo, né, uma alimentação inadequada, que também é um estresse crônico. A gente sabe que o tipo de alimento que a gente consome, ele pode agravar quadros de depressão. Tem aí uma área que eu acho muito interessante, não tenho muito conhecimento dela ainda, que é a psiquiatria nutricional, né? Assim, muito estudada. Então, quer dizer, nós estamos todos envolvidos, né? Então, o que eu tenho dito é isso, sejam gentis. E aquela questão, quando você come com culpa, vai vir aquele pensamento de que, já que eu comi, vou comer tudo, né? Exatamente. E quando você come com consciência, né, saboreando aquilo que você está ingerindo e tendo consciência de que você está comendo aquilo, porque realmente é uma sobremesa, é para você saborear e não para encher barriga, e você come com esse consentimento, essa necessidade de compulsão, ela realmente não tende a aparecer, né? Então, aquela coisa, se eu não posso, o princípio do não
é o pós, né? Fala, eu não vou comer isso. Já vai aparecer aquele trem reluzente na sua cabeça, né? Como é que você vai se afastar daquilo? Agora, se você conversa com você dessa forma gentil, tá tudo bem, eu posso um pedaço depois do almoço, né? Eu posso alguma coisa com consciência, né? De que eu realmente estou comendo aquilo, ou para me socializar, ou porque eu quero realmente comer aquilo com prazer e não para encher a barriga, né? Não gera essa culpa e necessariamente não tende a vir essa compulsão. Exatamente. Né? E o que eu tenho pedido para algumas é que também não se exponham também a muitos alimentos em casa que você sabe que não vai ter muito controle de comer pouco. Isso, né? É uma outra questão que é importante também, né? Uma outra estratégia que é bem importante, sim, com certeza. Né? Se no momento da solidão ali, teve um dia estressante, não se alimentou adequadamente durante o dia, quando chegar à noite, o corpo está querendo energia, e essa energia é mais fácil de adquirir de onde? De onde tem muito açúcar, onde tem muita gordura, onde tem muito, né? São as comidas extremamente palatáveis, que, como você disse, são calóricas, né? E que na psiquiatria nutricional é aquela comida que é calórica, mas é caloria vazia, né? Não tem nutrientes e, consequentemente, é inflamatória também. Né? E vem todo aquele ciclo, né? De diabetes, obesidade, depressão, tudo isso é um processo inflamatório. Até problemas cardiológicos são processos inflamatórios, câncer são processos inflamatórios, né? Então é todo um contexto que a gente precisa estar atento, né? Não só a curto prazo, mas a longo prazo. Né, do que eu estou fazendo com a minha vida a longo prazo. A curto prazo é extremamente prazeroso, mas e a longo prazo? Né? Onde que esse comportamento vai me levar? Né? Tem algumas perguntas aqui. A Sônia Vasconcelos disse: a mãe da minha amiga está com depressão. Ela tem 85 anos, ela não quer comer. Me ajudem. Primeiro, tratar a depressão, né, que é muito importante. Né? E nesses casos de idosos que têm essa dificuldade alimentar, apesar da depressão, quais são as recomendações da endocrinologia para esses pacientes? No paciente idoso, o grande problema é o que eles reduzem muito o consumo de proteínas, né, Mônica? E aí, geralmente, eles já são também sedentários ou pouco ativos, e aí vem a perda da massa magra, vem um quadro, às vezes, muito de sarcopenia, mas os pacientes idosos, eu acho que eles merecem um acompanhamento mais individualizado também com a nutricionista, justamente para isso, né? O aporte proteico, as fibras, tudo isso. Eu acho que é bem importante em relação a isso da alimentação. Sobre parar de fumar, como minimizar o ganho de peso após parar de fumar? A gente trata, tem medicações para a gente utilizar, né? A bupropiona, que é uma das medicações indicadas para ajudar a parar de fumar, também costuma diminuir um pouco o apetite, né? E essa compulsão que pode acontecer depois do tabagismo, né? Mas aí entra os outros pilares, né? Da mudança de estilo de vida, da terapia, né? E em casos extremos ou que tem tido um ganho importante, pode lançar a mão dessas medicações que você pontuou aí também, né? Podem se beneficiar da liraglutida, né? No caso, para melhorar a saciedade, a gente observa que melhora muito nesses pacientes, né? Uhum. Na psiquiatria, a gente costuma utilizar muito topiramato para compulsão alimentar. Uhum. Na endócrino, vocês também utilizam? Isso. Ele fica, tanto a bupropiona quanto o uso, né, da bupropiona e do topiramato é considerado off-label, né? Não são medicações utilizadas na endocrinologia e descritas em bula para o tratamento da obesidade, mas a gente utiliza, porque existem as combinações já nos Estados Unidos liberadas, né? Então, mas não chegou ainda aqui no Brasil. Mas a gente utiliza para alguns casos mesmo, como você falou. Para compulsão, eu até acho o topiramato a questão do topiramato, às vezes é o déficit de atenção que o paciente vai apresentar, né? E que às vezes limita um pouquinho o uso para uma dose mais efetiva na questão da compulsão. É onde entram as outras mudanças de estilo de vida. Elas sempre serão a base, né? Não tem como. Com certeza. A Alba está perguntando, as mudanças hormonais da menopausa e as medicações que diminuem o metabolismo, como lidar?
a menopausa é uma condição em que pode ter, sim, uma redução do metabolismo, né? Pela falta do estrogênio, há um maior acúmulo de gordura nessa mulher, especialmente a gordura abdominal. Então, as mulheres que, obviamente, que a gente não vai fazer uma reposição hormonal pensando nisso. Tem os sintomas, os sinais indicados, especialmente os fogachos, né? A gente trata essa mulher e ela melhora. Então, sim, a menopausa pode ser um momento em que a mulher fica mais suscetível a ganho de peso. E esse é um momento extremamente importante, porque as mulheres acham que algumas pacientes dizem, agora é ladeira abaixo. Eu digo, não, agora é renascer, porque você já vem com uma experiência grande de vida, e agora você vai ter um olhar melhor para o seu corpo, para a sua alimentação, para o seu autocuidado, para a prática do exercício físico. Então, envolve tudo isso. Então, uma mulher na menopausa não é igual a uma mulher que vai ganhar peso. É uma mulher que precisa se olhar mais, se cuidar mais. Então, eu acho que é um bom momento de recomeçar. Em relação a medicações que reduzem metabolismo, não entendi a pergunta, foi isso? Algumas medicações elas podem desacelerar um pouco, né? Tipo, e aumentar a fome, a questão da acúmulo de gordura, né? Tem, por exemplo, A gente observa alguns corticoide, antipsicóticos. Na psiquiatria tem os antipsicóticos, né? E tem os corticoides também, né? Que a gente tem que pesar os custos, né? Os prejuízos e os benefícios, né? E tentar associar isso que a gente falou, né? As medicações atualmente disponíveis e que não têm interações, né, com essas outras medicações, né? Junto com toda essa mudança de comportamento, de relação alimentar, né? De qualidade de vida, né? Acho que é todo esse contexto. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa dizer às pessoas, né? Saúde não é só o peso, saúde não é só um controle glicêmico, saúde não é só um controle da pressão arterial, a saúde é o bem-estar, né? Então, envolve uma série de fatores. Então, eu acho que muitas vezes a gente tratou por um tempo as pessoas meio divididas, né? O endócrino, o psiquiatra, eu acho que na hora que a gente juntar e elas entenderem que somos um todo, acho que fica mais fácil de assumir comportamentos que levam, né, a um benefício maior. Com certeza. E aí vai bem de acordo com a pergunta da Cris, né? Que é, e o comer para aliviar o estresse? Que é o comer hedônico, né? O comer emocional que a gente fala, né? Que é justamente isso, porque a comida, comer é bom mesmo, comer é prazeroso, pode continuar sendo, né? A gente não está dizendo aqui que não podemos comer com prazer, devemos comer com prazer, é um ato de autocuidado comer, né? Não somos inimigos dos alimentos, muito pelo contrário, os alimentos nos favorecem, a nossa fonte de energia. Nós temos que ter a consciência das nossas escolhas, né? Então, a partir do momento que se observa que esse comer para aliviar uma tensão está acontecendo e não é bom, eu acho que pedir ajuda, né? É o primeiro passo, né? Porque todo comportamento está atendendo a alguma necessidade, né? E que necessidade é essa que está levando a comer? E, de repente, existem outras estratégias. Eu tenho pacientes, por exemplo, agora na quarentena, que estão montando quebra-cabeças, que estão fazendo, pintando, cursos, justamente porque se viam comendo muito, né? Em função desse estresse, desse vazio, e foram procurar outras fontes de prazer. Então, acho que isso que é importante. Aí, mais uma vez, o autoconhecimento, né? Como é que eu vou saber do que eu gosto se eu nunca olhei para mim? Então, eu acho que isso é importante, né? Isso é interessante. É uma pergunta que parece ser tão simples, mas que tanta gente não sabe responder, né? Às vezes no consultório eu pergunto, o que você gosta de fazer? A pessoa, como assim? Parece uma pergunta de outro mundo. Como assim que eu gosto de fazer? Não, o que você gosta de fazer, além de trabalhar, né? O que você faz por você, né? Normalmente as respostas são sempre, eu levo meu filho para algum lugar, ou sempre está relacionado com outras pessoas, mas para ela mesmo, né? Parece que vem aquele sentimento, às vezes até de culpa de eu fazer algo que eu gosto por mim. E não, muito pelo contrário, né? A gente precisa saber do que a gente gosta, né? Ter tempo para fazer o que a gente gosta, né? Porque isso faz parte de uma boa saúde física e mental, né? Eu costumo falar assim, que se tiver um jogador de futebol, se ele só treina, se ele não dorme direito, se ele não come direito, se ele não passa pela fisioterapia, se ele não passa pelo educador físico, se ele não tem aquele momento de retiro lá dele,
Será que no dia do jogo ele vai jogar bem? Né? Não. Né? Exatamente. E como é que a gente tem lidado com o nosso cérebro? Né? A gente só exige, e quando é para ter alguma coisa em troca de prazer, sente culpa. Né? Ou Exatamente. seja, não tem esse momento de prazer. E ele é importante tanto quanto as outras áreas da nossa vida, desde o trabalho, desde as conexões com as pessoas queridas, desde a espiritualidade, né? Todas são Perfeito. igualmente importantes. E que a gente precisa começar a trazer isso à tona, né? Fazer uma listinha. Às vezes fica tão difícil dos pacientes, sabe? Faz uma lista. O que você gostou de fazer na sua infância, na sua adolescência, no Exatamente. início da vida adulta? É isso mesmo, a gente observa muito isso. Então, alguns pacientes eu comecei a dar essa ideia. E aí eles voltavam com isso, né? Gente pintando, fazendo crochê. Eu achei bem interessante. É bacana. Tive pacientes aí que começaram a mexer com jardinagem. Tive vários pacientes que se descobriram na cozinha, que não toleravam chegar perto da cozinha e se descobriram, estão amando testar novas receitas, né? É Ter esse bacana. autocuidado. Então, assim, eu acho que esse momento aí da quarentena, ela trouxe muitos sofrimentos, mas com os sofrimentos também vieram bastante aprendizados sobre a gente mesmo e sobre as nossas relações, sobre o que é realmente importante, né? Sobre valores, eu acho que até valores mesmo em relação à própria saúde, né? Eu acho que as pessoas ficaram mais preocupadas, né? Vários pacientes meus diabéticos que não tinham um controle tão adequado, começaram a se cuidar, mas aí eles estão motivados pelo medo, né? Aí, o que eu digo para eles, ó, o medo não dura muito essa motivação. Vamos atrás agora de uma outra motivação. Procura pensar como está se sentindo, como é que ficou o sono, como é que ficou a qualidade do seu dia, como é que ficou a sua digestão. Eu acho que as pessoas elas têm que começarem a prestar atenção no funcionamento do corpo delas, né? Então, às vezes, as pessoas acham que o comer de forma saudável é única e exclusivamente para uma manutenção ou perda de peso. Não é. Isso é o objetivo final que pode acontecer, mas é para te gerar bem-estar. Então, elas não se observam. Aí começam, realmente, meu intestino passou a funcionar melhor. As que fazem exercício, realmente, eu comecei a dormir melhor. Então, a partir do momento que elas começam a se observar, eu acho que isso é uma tarefa nossa, né? Pedir que elas se observem. Elas começam realmente a sentir prazer naquilo, né? Que é outra coisa que parece óbvio, mas não Não é, é. não é. Né? A correria do dia a dia, eu falo que as coisas estão tão instantâneas, né? Tipo, quero isso, ligo no iFood, quero uma pesquisa, jogo no Google, né? Quero alguma coisa, tá tudo assim tão instantâneo, né? Que ter tempo para se perceber é quase um milagre, né? E que Exatamente. realmente a gente precisa dar essa orientação aos pacientes, né? De perceber o que seu corpo está te dizendo. Né? Se tem tristeza, se tem ansiedade, se tem a compulsão, se tem dor, o seu corpo está querendo te dizer alguma coisa. O que é? Tenta para parar, respirar e escutar, né? Porque não é só sintomáticos que a gente tem que ficar dando, né? Remédio para emagrecer, remédio para tratar tristeza, remédio para dormir, remédio para ter foco, né? Mas por que você está assim? O que tem por trás de tudo isso, né? Que comportamento que não está bacana? Né? Às vezes as pessoas buscam muito a psiquiatria por essa questão de não quero sentir tristeza, mas a tristeza ela é importante. A tristeza que paralisa, a gente tem que tratar, mas a tristeza que porque alguma coisa aconteceu e que a gente precisa investigar, é importante a gente parar e raciocinar e pensar do que ela está querendo dizer para a gente. Né? Tem até aquele filme, Divertidamente, que eu amo indicar para Divertidamente, todo adoro. mundo. Mas na endocrinologia também acontece muito isso, né? As pessoas vêm até o consultório, eu tô cansada, com uma fadiga, uma sonolência, mulheres com queixa de redução de libido. Eu acho que é hormonal, só pode ser hormonal. Não se justifica por outra questão se não for hormonal. E quando você vai conversando, você percebe que a alimentação é inadequada, né? Todos esses pilares que a gente conversou aqui, as pessoas não fazem o exercício físico, não têm uma qualidade boa do sono. Então, como funcionar bem? Né? A gente funciona bem a partir disso, né? Então, elas começam a perceber. Então, realmente, as pessoas não se olham, não se percebem, ainda não têm a noção
né, que vem de dentro esse bem-estar, né? Poucas coisas elas vão conseguir do lado de fora. Essa questão da libido que eu pontuo muito é que libido é energia. Se você está gastando toda a sua energia para resolver problemas do mundo, como é que você vai ter energia, né, para algo que seria prazeroso, que deveria ser prazeroso e muitas vezes obrigatório, né? Muitas vezes, né? Então é importante até se conectar com isso. Será que está sobrando um pouquinho de energia para ter esse momento, né? E essa questão da libido é interessante porque tem muitas mulheres que se queixam de que tiveram uma redução de libido, e isso realmente de fato, né, acontece com alguns antidepressivos, e que querem parar o uso das medicações. Eu não sei se você vê isso com uma certa frequência. E aí eu comecei realmente a ler, a estudar muito sobre isso, e que algumas pacientes eu tenho pedido justamente que elas se exponham mais, leiam livros eróticos, se exponham mais a essa realidade que normalmente pertence ao mundo masculino, se olhem mais, se observem mais, né, se cuidem mais neste sentido, e algumas notam realmente uma melhora da libido. Né? Então a gente sabe que a medicação pode influenciar, mas não é só a medicação, não é só o antidepressivo, né? Eu não sei como é que você lida com isso no consultório. Uma questão que eu sempre pergunto e como que estava essa libido antes do antidepressivo, né? Normalmente as pessoas se esquecem como que estava antes do antidepressivo. Às vezes antes do antidepressivo já estava ruim, né? E aí como está tomando antidepressivo, joga tudo na conta do antidepressivo, né? Então o primeiro passo é esse, reconhecer como que estava antes essa libido, como que estava essa vida sexual antes. Tá, se estava ótimo, estava perfeita, às vezes estava até exagerada, é normal que às vezes era uma válvula de escape para lidar com a ansiedade, o exagero, né? Então, com o antidepressivo, quando normaliza essa ansiedade, é normal que reduza um pouco, porque antes estava errado e agora está na quantidade adequada até para o companheiro, que às vezes sofria com esse exagero, né? E se já estava ruim, provavelmente não era o antidepressivo, né? Então a gente tem que ver todas essas outras nuances que precisa da sexualidade, entender sobre a sexualidade para poder melhorar isso. Agora não, se estava boa, na quantidade adequada, e de repente houve uma queda, aí a gente investiga, tá? Se foi a medicação, a gente pode associar medicações, a gente pode trocar a medicação, a gente pode reduzir a medicação. Tem N coisas que a gente pode fazer para melhorar essa parte que é importante na vida da pessoa. Eu falo que o objetivo do tratamento na psiquiatria não é trazer prejuízos nenhum. O objetivo é trazer qualidade de vida. Se está acontecendo o contrário disso, a gente precisa rever. A gente precisa rever toda a nossa estratégia e começar que seja do zero, né? Para que seja um tratamento sustentável e a longo prazo, porque nenhum tratamento com antidepressivo é de um mês. Primeira crise é no mínimo 6 meses, mais de uma crise vai de 2, 3 anos, e algumas vezes não para a medicação, né? Então, como a gente pode associar essas duas coisas? A medicação com a qualidade de vida que se espera, né? E aí, mais uma vez, entra toda essa nossa vida também, né? E as nossas interfaces, né? Uma coisa muito comum entre a nossa área também são as dores, né? As dores do paciente diabético, né? Você costuma tratar essas dores aí? Sim. Né, neuropatia diabética, enfim. E a própria fibromialgia também, a gente vê muito paciente, né? Também com esses quadros. E, de fato, a gente observa que a melhora da dor também melhora à medida que vai mudando o estilo de vida, né? Então, a melhora da dor, às vezes o paciente ele tem um diabetes já com quadro avançado, que já tem complicações, uma neuropatia estabelecida, mas a gente observa que quando esse paciente não desiste de se cuidar, quando apesar de ter esta complicação, realmente ele encontra outras formas, ele não é um diabético, ele tem diabetes e ele entende que tem outras coisas que podem motivá-lo, a gente observa que essa melhora da dor é enorme, né? Tem uns que até esquecem no retorno da consulta de falar sobre a dor. Então, tem um pacientinho diabético que ele é inesquecível para mim, assim, ele sempre reclamava, muito zangado, muito mal-humorado, e eu sempre tentando convencê-lo a fazer alguma atividade física. E ele tinha muitas restrições articulares, até então, ele tinha um netinho, o netinho entrou para natação,
E eu falei, o senhor podia, olha, o senhor nadar com o netinho do senhor e tal. Enfim, foi super resistente por um tempo, eu fui jogando até que ele entrou na natação, ele não sabia nadar, aprendeu a nadar, né? Então, e aí ele voltou, ele esquece de falar da dor. Quando ele vem ao consultório, ele quer contar das histórias dele com o netinho na piscina, enfim, né? Do quanto ele já conseguiu nadar, né? De quantos metros. Então, assim, é interessante. Nós somos um todo, não tem como a gente dividir, né? Uma saúde física da saúde mental, né? Dos nossos comportamentos, enfim. Eu sou uma entusiasta dessa área mesmo, né? Da medicina, do estilo de vida, que eu acho que ela trouxe isso muito pra gente, né? Esses princípios. Com certeza, com certeza. Eu acho que é o conjunto, né, que por um tempo foi um pouco esquecido nessa questão de medicalização a todo custo, né? E agora tem sido cada vez, a gente tem precisado retomar, né? Porque isso mostrou o quanto era importante e o quanto deixar isso de lado trouxe adoecimentos crônicos, né? Perfeito. Que só remédios não dão conta, Perfeito. né? Juliana, muito obrigada pela sua Obrigada a você. participação. Viu como passou super rápido? Foi Tem bem gostoso. muitos Obrigada. assuntos que a gente pode conversar, né? Então, vou te chamar mais vezes. Foi muito bacana. Muito Obrigada aí pelo obrigada, seu viu, por ter pensado em tempo. mim, Não, adorei, foi ótimo. tá? Foi gostoso E mesmo. qualquer coisa, pessoal, a gente está à disposição. Obrigado pela participação de todo mundo aí, né? E, Juliana, depois deixa seus contatos aí para a gente passar para o pessoal. Ah, tá. Tá bom, deixo sim. Tá Tá bom? bom? Um Tá. beijo e Beijo, boa tchau. Boa noite, noite. pessoal. Tchau.